Tiago 2:26, diz assim o texto: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos livremente gozando da liberdade que possuímos. Continue conosco, assim também como com as nossas crianças, que elas sejam nutridas pelas boas novas. Obrigado por cada professor, professora, cada voluntário que se levantou para esta obra, que tem se levantado para o bazar. Nós te agradecemos e pedimos, continue enviando os seus trabalhadores. Obrigado por esse tempo bom, de tantas programações, de tanta celebração, de tantos desafios. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos. E agora, Senhor, fale ainda mais conosco e continue a nos transformar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu vou começar essa reflexão com algumas frases e eu gostaria que você prestasse atenção. Se você tiver caneta, agora é a hora. E essa frase, para você ficar ruminando durante essa mensagem, ela tem a ver com duas perguntas: quem é o que crê? E o que faz o que crê? E as frases são: quem crê faz, e quem faz porque crê. Quem crê faz o que faz porque acredita no que crê. Quem não faz, talvez não faça porque não creia que deva fazer. Quem não crê, pouco faz, porque pouco crê que deva fazer. O sola fide, o somente a fé, que nós começamos a pensar nessa manhã, como parte dos 5 pilares da reforma do século XVI, iniciado por Martinho Lutero, nos fala sobre a necessidade absoluta de termos fé, onde fé não é opcional, fé é essencial. Dentro das 5 solas, quais é a primeira? Está dando microfonia, qual é a primeira? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, só a Deus glória. De novo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, só a Deus glória. A vida, então, é manifestada desde o início com esta dupla de ação. A ação, primeiramente, que me faz aprender algo, e a segunda que me faz e que me permite realizar. Você, desde o início da sua vida, você aprendeu comportamentos, repetiu comportamentos. Você aprendeu a escovar o dente olhando alguém escovar o dente. Eu lembro que eu estava viajando pelo Brasil, tocando com a banda que eu tocava ali no final da década de 80, e um dia numa casa, uma casa que me recebeu, nós íamos tocar à noite, eu fui escovar o dente e entraram 2 meninas correndo no banheiro e falaram: pode escovar o dente com você? Eu falei: pode. Eu estava na casa dela, todo mundo lá escovando o dente, eu olhando para elas, e aquele dia veio no meu coração: poxa, que um dia eu esteja escovando os dentes com os meus filhos. Eu tinha 17 anos, irmãos, eu nem imaginava esse dia, mas me deu aquele insight naquela hora. E o tempo passou e hoje eu tenho que brigar com os meus filhos para escovar o dente, né? Eles não correm para dentro do banheiro: vamos escovar o dente, vai, escova, e você deve passar por isso também. Mas é vendo, eu vejo um comportamento e eu aprendo, por exemplo, a gentileza. Eu aprendo a ser gentil. Quando nós chegamos no Brasil, nós vivenciamos um choque muito grande, que agora ele está um pouco mais amenizado, mas continua muito, muito forte. E é o choque de quando, por exemplo, você deixa alguém passar de carro na sua frente, a pessoa nem dá um sinal com a mão. Sendo que lá na Inglaterra você até aprende isso na autoescola. Olha, quando alguém passar, você segurando o volante, porque no início você não tem prática, você levante as pontas dos seus dedos, segurando com o dedão o volante, em sinal de agradecimento a alguém que te deu passagem. Aí você imagina, né, essa dinâmica que nós temos aqui, que às vezes você está na rua, andando na rua,
e você para porque tem um obstáculo e fica esperando a pessoa passar, e a pessoa passa, nem olha para você, um choque para a gente, violento. Por que um choque? Porque aprendemos em 15 anos da vida que, por favor, obrigado, sim, pois não, você primeiro, obrigado. Se o cara não vê minha mão levantada no carro, eu tenho que ligar o pisca-alerta, para mostrar para ele que eu notei que ele deixou eu passar na frente. Então aperta o pisca-alerta em sinal de thank you, obrigado. Então cada um aprende, cada um reproduz aquilo que teve chance de ser exposto e praticar. Quanto mais exposição, melhor as possibilidades de praticar. E quando nós começamos então a reproduzir isso, o que nós aprendemos, nós vamos internalizando, o conceito vai ficando cada vez mais profundo. Entra quase num piloto automático, você não tem que se policiar para fazer, porque você o faz normalmente como parte das suas ações, as suas reações dentro de um ambiente. E isso traz para a gente o quê? Maturidade no último estágio. Então, primeiro eu olho, eu copio, depois eu reproduzo, e depois de tanto reproduzir, aquilo é internalizado e eu gero uma maturidade que me faz reproduzir do meu cotidiano nas diversas circunstâncias. E na espiritualidade, isso não tem nenhuma diferença das outras práticas que temos na repetição dos nossos comportamentos. Eu adquiro fé à medida que eu ando na tentativa, na vida que busca imitar o Senhor Jesus. E nessa tentativa e nessa busca diária de imitar o Senhor Jesus, a fé vai crescendo. E eu vou me esforçando mais para que ela cresça e para que ela chegue, talvez um dia, ao tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus disse, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Alguém já viu isso ao vivo e a cores? Alguém já viu alguém que diz que tenha muita fé dizer para o monte, sai daqui, vai para lá? Alguém já viu isso? Eu nunca vi. O que nos coloca talvez então no entendimento de que a nossa fé é muito menor do que um grão de mostarda. De que mesmo quando alguém diz que tem uma grande fé, você tem que ter bastante coragem para sustentar essa frase, eu tenho muita fé. Porque muita fé aos olhos de Jesus é quando ela é desse tamanho, ela faz o impossível. Então se ela é menor que isso, até onde ela faz, só Deus para saber o que ela pode fazer. Mas a fé, no tamanho, no estágio que ela esteja na sua vida, na minha vida, na caminhada, na minha repetição e na sua repetição daquilo que eu aprendo, ela vai se desenvolvendo e ela precisa, no seu desenvolvimento, da aquisição do resultado da teoria. E o resultado da teoria da fé são as obras. Então, quando eu começar a praticar, a viver e olhar para as oportunidades que eu tenho, e olhar para as oportunidades da fé como oportunidades, como algo que é bom e não algo que seja um peso, então eu adquiro essa junção de fé e obras. E fé e obras é o que nós precisamos viver, vivenciar e crescer nisso. E é sobre isso que o irmão do Senhor Jesus, Tiago, escreveu. Tiago foi possivelmente o segundo filho de Maria. Primeiro então Jesus, depois Tiago. E se você perguntar de onde você está tirando isso, é porque há um certo consenso na sugestão de um momento que Jesus estava em Nazaré, e as pessoas ficaram ali chocadas com o que Jesus estava lá fazendo, ensinando, e vem então um burburinho do povo dizendo assim, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos? O que encabeça a fila? Tiago, José, Simão e Judas. Não estão conosco as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas, em referência ao conhecimento de Jesus? Poxa, Jesus, você não estudou na escola rabínica aqui de Nazaré, então como você pode saber tanto? Já que seu pai é Maria, que seu irmão, sua mãe é Maria, seu pai é José, seu irmão é Tiago e todos os outros filhos e filhas. Então, acreditamos que Tiago deva ser o filho número 2. Ele não cria no Senhor antes da ressurreição. E não era somente ele que não cria, a Bíblia nos diz que os seus irmãos não criam nele.
Então ele está com todo mundo ali, ele está com esses irmãos e irmãs que tinham Jesus, que tinham o profeta e talvez vivessem aquela outra frase famosa, que um profeta não tem honra na sua própria casa. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo apareceu para Pedro, que Cristo apareceu para os 12, que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez só, e que Cristo apareceu para Tiago, o seu irmão. Então perceba, aquele que não acreditava, teve um encontro com o Senhor, e então Tiago passou a crer. E no momento que Tiago passa a crer, perceba que este trecho de Coríntios é Paulo dando uma descrição do pós-ressurreição, do momento em que Cristo apareceu rumo ao Pentecostes. Então, após aquele momento que antecede o nascimento da igreja, Tiago se encontra, Tiago é encontrado com Cristo e Tiago começa a sua caminhada de realizações. Ele vence o obstáculo da fé, na fé naquele que foi criado com ele, na fé daquele que viveu a vida ali, aprendendo a carpintaria, que cresceu em Nazaré, mas de repente ele fala, não, ele não é só o meu irmão Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. E para você entender o currículo desse, que de maneira tardia, foi encontrado pelo Senhor, que viveu com certeza talvez com um remorso danado, um arrependimento, de eu não aproveitei o tempo que o meu irmão estava aqui do meu lado. Por que eu não me voluntariei para seguir o meu irmão quando ele estava aqui? Já pensou nisso? Por que eu não disse, Jesus, vamos lá, deixa eu também, me convida para ser o 13º que seja dos seus apóstolos. Imagine quantas imagens ele não trazia na sua mente. Mas veja o currículo dele depois que a fé nasceu. Primeiro, ele foi chamado de coluna da igreja ao lado de Pedro e João. Lá em Gálatas 2,9, Paulo o chama de coluna da igreja. Que igreja? A igreja que estava nascendo em algumas regiões. E Tiago, juntamente com Pedro, João, esses sim apóstolos, ele é colocado em pé de igualdade aos dois grandes apóstolos, Pedro e João, e é chamado de coluna. Em tão pouco tempo após a fé, ele começa a executar os seus feitos a serviço da igreja e o apostolado o reconhece como uma coluna. Paulo, quando vai à primeira visita para Jerusalém, ali encontrar-se, com desejo de encontrar-se com os apóstolos, ali desejoso em contar como foi que ele foi encontrado por Cristo, ali para prestar contas, para dizer, olha, Cristo está fazendo algo em mim para os gentios, apesar de eu estar visitando as sinagogas e pregando. Paulo nos escreve que ele foi a Jerusalém e que ele viu Tiago. E Paulo completa, eu me encontrei com Tiago, o irmão do Senhor. Mostrando que Tiago era alguém importante na liderança. Nós costumamos chamar Tiago do primeiro bispo da igreja primitiva. Porque Tiago tem um papel fundamental no chamado primeiro concílio de Jerusalém, que é quando, na mistura dos povos, judeus e gentios, judeus e nações, começaram a cultuar, e eles precisavam de regras para a convivência pacífica. Em que sentido? Se você então tem a sua prática, a sua dieta, e você não come ABC e vem um outro que vai comer de tudo, vai ficar difícil você colocá-los numa mesma mesa. E esse era um dos dramas vividos. Então, como os judeus não comiam, por exemplo, a carne de porco, se o gentio comesse, como que eu coloco esses caras juntos? Já nessa caminhada da fé. Como eu coloco o que não come carne com sangue com o que adora uma carne mal passada? Como que eu faço com isso? Como que eu faço em relação aos ídolos, ao paganismo infiltrado na cultura greco-romana? Como que eu faço? Então eles tiveram que definir regras. Quem liderou isso? Quem presidiu isso? Tiago, o irmão do Senhor. Segundo relatos da história da igreja, agora são documentos extra-bíblicos, escute
o que a história da igreja, os primeiros historiadores da igreja falam sobre Tiago. Somente a ele era permitido entrar no santuário, pois não vestia lã, mas linho. O que significa isso? Ele vestia-se apropriadamente para o serviço sacerdotal. E por algum motivo que nós não sabemos como, ele alcançava, ele tinha a liberdade de entrar. Somente ele penetrava no templo e ali se encontrava ajoelhado, pedindo perdão por seu povo. Tanto que seus joelhos ficaram calejados como os de um camelo, por estar sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão para o povo. O apelido de Tiago, irmão do Senhor do mundo antigo, era Tiago, joelho de camelo. Porque quando as pessoas pensavam nele, pensavam em alguém de joelho, orando não por ele, mas orando pelo povo. Por sua eminente retidão, Tiago também tinha outros 2 apelidos. E o segundo era Justo, e o terceiro era Oblias, que em grego quer dizer proteção do povo e justiça. Ele orava pedindo misericórdia de Deus, ele orava pedindo perdão de Deus. Então ele era aquele que protegia o povo em oração. Você consegue imaginar então esse homem que mal reconheceu a Cristo ali depois de tudo que passou, o tempo pequeno, e ele começa a ter obras, ele começa a realizar. Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Trouxeram diante do povo, pediram para que ele renegasse a fé de Cristo. Tiago, contra a vontade de todos, com alta voz, começa a falar abertamente. Diante de toda a multidão, ao invés de negar, ele confessa o nosso Senhor e Salvador Jesus e diz que ele era o Filho de Deus. A multidão não foi capaz de ouvir o seu testemunho, mas porque ele era considerado o justo, o joelho de camelo, aquele que defendia o povo em oração, pelo grau de piedade, pela sua influência, pela sua sabedoria, aproveitando que não havia força no governo, levaram Tiago para o pináculo do templo e de lá jogaram ele. Ele ainda vivo no chão, tendo tido uma queda tremenda, começaram a espancar Tiago, até matá-lo. E uma outra fonte histórica diz que nesses últimos momentos de vida, Tiago se ajoelhou e fez as mesmas palavras que Jesus havia feito: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você quiser se divertir com essa e com outras histórias eclesiásticas de Eusébio, você vai ter muito o que ler a respeito disso. Esse Tiago escreveu: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse Tiago escreveu: você diz que tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Para Tiago dizer que tem fé e não tem atuação é uma loucura. Para Tiago dizer que tem fé e não tem obras é uma antítese da outra, não funciona. Para Tiago, as duas coisas têm que acontecer juntas. Ele diz: você crê que existe um só Deus? Querendo aqui dar uma cutucada naqueles que diziam: não, eu creio em Deus. E Tiago diz: você então fica só reafirmando que crê em Deus e isto basta? E Tiago escreve: olha, até os demônios creem. Em outras palavras, o Tiago parece que chama os seus ouvintes de diabos, de capetas. Vocês estão igualzinhos todos os capetas. Eles creem, eles temem. Crer é só uma parte. Insensato, ele disse, quer certificar-se de que fé sem obras é inútil? E ele fala: olha para Abraão, que ofereceu Isaque. Você pode ver que tanto a fé com as suas obras andavam juntas.
que fé e obras são aperfeiçoadas. A fé aperfeiçoa as obras aperfeiçoam a fé. Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. E ele diz, olha, perceba, uma pessoa é justificada por aquilo que ela faz, e não somente por ela dizer, eu creio em Deus. E nós temos nos nossos relacionamentos, quantas pessoas que dizem, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Eu creio nessa energia, eu creio no cosmos, eu creio. Crer não é suficiente. Crer é uma parte. Crer me faz aprender uma teoria, me faz aprender um conceito e eu tenho que vivenciar este conceito. Quando? Todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Eu tenho que manifestar a minha fé através das minhas obras. E ele conclui com um trecho que nós lemos. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Escreveu Lutero a este respeito. O trabalho dos monges, o trabalho dos sacerdotes, apesar de nós termos como trabalhos que são santos, não são diferenciados aos olhos de Deus com o rústico e rude trabalho de um trabalhador do campo, com uma mulher que cuida da sua casa, porque afinal, escreve Lutero, todas as obras, tudo o que fazemos, deve ser medida junto e em relação à fé que dizemos possuir. Tudo que faço, como Paulo escreveu, que tudo que façamos, que seja para a glória de Deus. Fé e obras devem andar juntas, independente de quem seja, clero, povo, do mais humilde ao mais abastado. Fé e obras devem caminhar lado a lado. E nessa noite eu quero te convidar a olhar para o seu coração. Não importa a sua idade, não importa se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um adulto, se você é o mais velho presente aqui entre nós. Todos nós podemos e devemos crescer em fé e em obras. Quando isso não acontece, se instala aquilo que o Márcio orou contra nesta noite, se instala a mornidão. Quando fé e obras não caminham juntos, nos tornamos usuários da fé. Quando fé e obras quando as obras não são o resultado natural da fé, porque creio, logo faço, começa tudo a ficar sem significado. Até mesmo sair de casa e vir para a igreja. Por isso eu te convido, olhe para dentro de você, olhe para a sua fé, olhe para aquilo que você afirma ter. E diga para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer com essa fé que eu digo possuir? Senhor, o que eu posso fazer com a fé que eu tenho? E eu te garanto, como disse, independente se você é um adolescente ou se você é o mais velho presente, há N possibilidades de manifestarmos a fé que dizemos ter. Mas esse é um trabalho seu. Eu não posso chegar para você e falar, vai, faz assim, 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 assado, porque é você que tem que ter esse crescimento. É você que tem que encapsular esse desejo. Eu vou fazer a minha fé ser efetiva, e uma fé que cresça, uma fé que transcenda, uma fé que marque história, como Tiago fez, tão tarde, mas nos anos que ele teve, ele construiu um currículo, resultado da fé. Ele escreveu algo para deixar perpetuado, e aqueles historiadores que falaram sobre ele, ouviram e transmitiram que um homem de fé teve obras. Então você é convidado para olhar para os seus dons, para a sua fé, para a sua crença,
E que você responda para você mesmo aonde a sua fé é enxergada pelo outro, não por você mesmo. Que o outro olhe para você e dê apelidos, resultados da sua fé. Que os outros olhem para nós e falem: caramba, essa pessoa aqui é diferente. É diferente. Ele não precisa nem dizer que vai à igreja, porque tem perfume de Cristo que exala. Tem alguma coisa que a gente não consegue nem entender, mas tem alguma coisa a mais acontecendo. Você é beneficiado, nós somos beneficiados para poder desenvolver a nossa fé livremente. Mas saia correndo da tua zona de conforto, fuja de lá. E fale: Senhor, me faça agir, me faça enxergar possibilidades, e enxergando as possibilidades, que eu manifeste as obras. Homens e mulheres que marcam a história são homens e mulheres que olham ao seu redor, e olhando ao seu redor enxergam possibilidades, e porque creem no Deus que tudo pode, executam obras. Sejamos estes, porque o contrário disso, eu repito para você, é mornidão, que vai levar à frieza, que vai levar amanhã você desejar se esconder cada vez mais na igreja, porque não quero, eu quero ficar escondido, só quero ir lá. E não foi por isso que Cristo morreu por você. Cristo não morreu por nós para dizermos: eu creio em Deus e isso basta. Cristo morreu por nós para que disséssemos: eu creio em Deus e sou uma voz dele. A minha vida é para o seu serviço, as minhas obras mostram a minha fé. Portanto, concluo da mesma forma que comecei: quem crê faz, e quem faz, faz porque crê. Quem crê faz o que faz porque acredita no que crê. Quem não faz, talvez não faça porque não creia que deva fazer. Quem não crê, pouco faz porque pouco crê que deva fazer. E quem crê, crê cada vez mais e faz na proporção de sua crença. Eu te convido a se colocar em pé comigo e dizer para o Senhor: Senhor, me ajude a equiparar a minha fé com as minhas obras. Que a minha fé se manifeste em obras. Que a minha fé não permaneça na inércia. Construa sua história, como fez Tiago, irmão do Senhor. Sim, Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos crer no Deus Criador, crer no seu unigênito Filho, crer no Espírito Santo, crer na sua palavra, crer na sua obra de salvação, crer na sua eternidade dividida conosco, crer nos céus, crer no perdão dos pecados, crer em tudo que o Senhor nos disse, que o Senhor é Deus, Emanuel conosco. Obrigado por tudo que temos condições de crer. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Mas eu te suplico, Pai, que tudo isso vire prática, que tudo isso seja manifestado em obras, pois todos nós podemos e temos obras para serem executadas. Cada um de nós com a sua impressão digital, do mais novo adolescente ao mais idoso que aqui esteja, todos nós, ajude-nos a manifestar a nossa fé através de obras que impactem todos ao nosso redor, que seja um grito que pronuncie que somos de Cristo, que imitamos a Cristo e que proclamamos boas notícias ao mundo. Use-nos, Senhor,
como padrão de boas obras. Use-nos como vozes de boas notícias. E elimine de nós qualquer justificativa que vá nos manter em qualquer inércia. Pois o Senhor derramou tantos dons, tantos talentos, tanta graça, tanto favor, tantos recursos financeiros, tantas visões. Nós aqui representamos tantos mundos. Por isso eu te suplico que cada vida aqui presente, nesta noite, assuma um compromisso contigo de manifestar boas obras e que elas façam a nossa fé crescer e que a nossa crença se multiplique em mais trabalho. Faz assim, Senhor, para que tenhamos um currículo, que tenhamos os nossos apelidos de fé, que tenhamos um impacto, que vá diante de nós, mesmo quando não pudermos abrir as nossas bocas, que a informação das nossas obras, fruto da nossa fé, reverbere em Perdizes, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. É o que eu te suplico nesta noite, e que o Senhor faça assim na individualidade de cada um, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.